Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu quero falar sobre uma temática que eu acho relevante e que vai falar profundamente aos nossos corações, que tem como título 3 verdades absolutas da Palavra de Deus. A gente sabe que não existe no nosso meio verdades absolutas, mas a Palavra de Deus, ela tem o poder de nos revelar verdades que são absolutas, embora haja interpretações diferentes de teólogos que pensam diferentes, mas a verdade é que a Palavra de Deus, ela é uma só. Então nós vamos ver aqui algumas verdades, pelo menos três verdades absolutas, apenas em um texto. E eu quero convidar você para abrir livro de Atos, capítulo de número 2. Enquanto você vai abrindo, o livro de Atos, eu vou dar mais uma luzinha aqui aos irmãos que estão entrando, Adriana Tomás está dando bom dia para os queridos irmãos. Maria do Carmo está dizendo Deus abençoe todos vocês. A nossa querida irmã Arleia Biral está conosco, ela está dando bom dia também. A Maria Inês Bahia está dizendo bom dia, pastor, um ótimo domingo. Obrigado. Adriana Tomás está dizendo bom dia, pastor, também. Obrigado, Adriana. Maria José Rezende está conosco. A Débora Cunha está conosco. Deus nos abençoe. Vamos ler o livro de Atos e vamos ver essas verdades absolutas que estão aclaradas aqui nesse texto. A gente vai ler apenas os versos 1, 2, 3 e 4, que diz assim a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Muito bem, esse é um texto da Palavra de Deus, muito lido, muito exposto. Eu já preguei muitas vezes sobre esse texto, e a gente sabe que a Palavra de Deus, ela tem o dom de se renovar a cada dia, não de mudar, mas de se renovar. E cada dia nós temos uma mensagem no mesmo texto que pode vir de forma diferente para nos renovar dentro daquilo que é a nossa necessidade para aquele dia. Eu tenho certeza que hoje não será diferente. E ao olharmos nesse texto aqui, nós vamos perceber algumas verdades que estão expostas nesse texto. Nós podemos perceber, em primeiro lugar, que esse derramamento do Espírito Santo, ele foi uma promessa cumprida, profetizada lá no Velho Testamento, prometida lá no Velho Testamento e cumprida aqui no dia de Pentecostes. E nós podemos ver lá no livro de Joel profetizando essa verdade, uma verdade que Pedro vai citar aqui mais à frente, vai apontar, mostrando que Joel havia profetizado que há de ser que nos últimos dias seria derramado do Espírito Santo e todos seriam cheios do Espírito Santo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. Então a gente vê esse cumprimento aqui da palavra de Deus, dessa verdade da palavra de Deus, e no derramamento
do Espírito Santo. E a primeira coisa que nós vamos aprender nesse derramar do Espírito Santo é que uma verdade, né, que nós precisamos dizer é que a fidelidade de Deus, ela está exposta aqui, porque Deus, ele não deixa de cumprir as suas promessas. Então, a gente vê aqui a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas, né? E em segundo lugar, né, nós vamos ver aqui a obediência como um princípio regedor, né, para vivermos essas promessas prometidas, essas promessas feitas por Deus, né? Os discípulos estavam em Jerusalém aguardando essa promessa do Senhor se derramar do Espírito Santo, né? Então, a gente vai perceber que o texto nos dá nos mostra alguns princípios que são verdades da palavra de Deus para a nossa vida. E a gente vai ver aqui 3 verdades que são absolutas, estão aqui aclaradas de forma absoluta nesse texto. E a primeira que eu quero expor aqui para vocês é que a ação soberana de Deus e a vocação eficaz dos seus discípulos é essa primeira verdade. Isso está bem claro aqui, a ação soberana de Deus e a vocação eficaz dos seus eleitos, dos seus chamados, dos seus discípulos, né? Então, na ação soberana, a gente vai ver então Deus, independentemente de qualquer situação, Deus ele cumpre as suas promessas, né? Ele cumpre aquilo que ele promete para cada um de nós, né? Então, o texto começa, o primeiro verso do capítulo 2, começa dizendo: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então veja que o texto começa com a palavra cumprimento, né? De cumprir, né? Estava cumprindo-se aqui a festa de Pentecostes, né? Que era uma festa feita pelo povo de Israel, e havia 3 festas, que é a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E a festa do Pentecostes, que também é conhecida como festa das semanas, e também festa da colheita, e também festa das primícias, é nesse tempo aqui que Deus vai derramar o seu Espírito de uma forma bem acentuada, nesse novo tempo, nesse novo momento em que o povo de Deus está vivendo. Então, dentro da ação soberana de Deus, Deus cumpre tudo aquilo que Ele promete. E isto é uma verdade que nós vamos ver dentro da Bíblia, né? Ou seja, Deus não pode ser enganado, Deus não pode ser enrolado, Deus não pode ser surpreendido, Deus não pode perder nenhuma ação, porque Ele é soberano, né? Todas as coisas que Ele determina, que Ele promete, Ele cumpre por causa da sua soberania, né? Por exemplo, talvez alguém possa dizer, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, alguém possa dizer, como já ouvimos dizerem, que se Deus fosse soberano, Ele teria evitado o coronavírus, né? Teria evitado essa pandemia. E a pessoa esquece que tudo é um propósito de Deus, tudo é um plano de Deus. Até mesmo o mal que nos sobrevém é um plano de Deus. Porque Deus não pode ser surpreendido, não pode ser vencido, porque Ele é soberano, né? As ações que Ele faz
mediante a sua soberania. E, paralelo a isso, vem a vocação eficaz dos seus eleitos. Ou seja, os discípulos de Jesus, que estão ali recebendo o derramamento do Espírito Santo, eles foram vocacionados de forma eficaz, para atender à vontade soberana de Deus. Então, a gente percebe que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e Deus já havia preparado ali aquele momento para que os discípulos eles fossem convencidos e convertidos e enchidos do Espírito Santo para promoverem então a obra do Senhor. E a gente percebe que esses discípulos eles não podem resistir o poder do Espírito Santo, eles não podem resistir aquilo que o Senhor determinou para a vida deles. Por isso a sua chamada ela é eficaz. A sua vocação, a vocação que cada um deles recebeu é eficaz. Então a gente percebe essa primeira verdade dentro desse texto, em relação à soberania de Deus e a vocação eficaz dos seus discípulos, quando o texto aponta que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Isto a gente vai ver no contexto que Jesus havia falado para eles: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jesus havia dito que ele iria para o Pai, mas os seus discípulos não ficariam órfãos, porque ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Então, a gente vai ver aqui que os discípulos serão convencidos a obedecer o que Jesus falou. E esse convencimento vem através do Espírito Santo, que ainda não atuava de forma plena, de forma acentuada, como aconteceu após o derramar. Mas a gente vai ver que mesmo assim o Espírito Santo já atuava antes do Pentecostes, nos seus eleitos e escolhidos. Então a gente vai ver que os que são chamados, os que são vocacionados de forma eficaz, eles vão responder em obediência à voz, o chamado daquele que chama. Então a gente vai ver aqui a obediência como um princípio regedor para vivermos as promessas de Deus. Eles atendem à voz de Jesus, eles obedecem à voz de Jesus quando Jesus diz: ficai em Jerusalém. Então a primeira verdade aqui nos mostra a ação soberana de Deus e a vocação eficaz dos seus discípulos, dos seus chamados. E aí nós temos aqui uma característica dos vocacionados, que é a questão da unidade, da união no Espírito com o outro. Por quê? Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Isso aqui dá ideia de unidade. Isso aqui dá a ideia de estarem todos olhando para o mesmo foco, para o mesmo objetivo, estarem todos no mesmo propósito, estarem todos obedecendo um só chamado, que foi o de Deus. Então eles estavam ali aguardando. E aqui mostra uma das características da vocação eficaz, que é a unidade no Espírito Santo. Que quando nós estamos unidos no Espírito Santo, nós estamos sendo convencidos pelo Espírito Santo e, portanto, temos então uma mesma visão, temos então o mesmo propósito, temos então um mesmo trabalho, o mesmo objetivo. Então a gente continua vendo aqui
a ação soberana de Deus através do seu Espírito e a vocação dos seus eleitos, dos seus discípulos, que é uma vocação eficaz. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui os versos 2 e 3, né? A manifestação de Deus e a resposta humana imediata. Vamos ler verso 2 e 3. Diz assim: e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Aqui nós estamos vendo a manifestação de Deus, né, com o derramar do seu Espírito, e nós vamos ver ao mesmo tempo a resposta imediata do ser humano, né, diante da manifestação de Deus. Isto porque quando nós estamos vendo aqui algumas palavras como vento do Espírito, fogo, línguas, né, nós vamos, isso daqui simboliza, em primeiro lugar, o vento simboliza a presença do Espírito Santo. Então, esse vento que está sendo falado aqui de forma simbólica, né, é a presença desse Espírito Santo que apareceu naquele momento, que veio naquele momento para os seus discípulos. E o fogo falado aqui está representando de forma simbólica o poder de Deus. Então, esse vento do Espírito, esse Espírito que vem sobre eles, ele vem com fogo, que simboliza poder de Deus. Ele vem com o vento do Espírito, com o Espírito Santo, para tomar todos os seus eleitos, escolhidos, e ao mesmo tempo ele vem com fogo, que significa o poder de Deus, né? Para fazer com que aqueles discípulos pudessem operar prodígios, milagres e maravilhas. E aí você vê também aqui a questão da linguagem, né? De línguas diferentes, que o texto aclara aqui também, que está apontando para a manifestação de Deus, o propósito que Deus tinha naquele momento ali para mostrar a sua glória e a sua palavra. Então, a gente vai ver que aquelas pessoas não falaram a língua estranha, não tem o sentido aqui de glossolalia, né, de uma língua que ninguém entende, mas tem o sentido aqui de falar línguas de outros povos, porque havia ali muitos povos, muitas pessoas de variadas etnias, né, de variadas línguas. Então cada um falava na sua própria língua, todos de língua diferente entendiam a pregação dos discípulos na sua própria língua. Então isso foi o poder de Deus, né? A manifestação do Espírito Santo e o propósito de Deus para que era fazer com que todos entendessem, né, aquilo que estava sendo pregado pelos discípulos ali naquele momento. Então, a segunda verdade absoluta encontrada nesse texto aqui é a manifestação de Deus e a resposta humana imediata, né? Aqueles discípulos, eles receberam a presença do Espírito Santo, né? Conforme o texto mostra aqui, que toda a casa foi cheia, né, do Espírito Santo, e eles receberam poder, né, através do fogo, simbolicamente o texto dizendo, né, e começaram então a cumprir o propósito de Deus, falando em outras línguas, pregando em outras línguas. Então aqui está a resposta imediata do ser humano sob o poder de Deus, de acordo com a sua vontade soberana, né? Aí quando o texto aponta que toda a casa foi cheia, né, a gente vai ver aqui
que uma das características das pessoas que são vocacionadas de forma eficaz, das pessoas que são chamadas por Deus, das pessoas que são escolhidas por Deus para manifestar a glória de Deus, a sua casa está cheia, né? O seu coração está cheio da manifestação de Deus, a sua mente está cheia, né, do poder de Deus, e é uma pessoa então que anda cheia do Espírito de Deus, né? E ser cheia do Espírito de Deus, né, ser cheia de Deus, estar com a casa cheia, é realmente ser uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo, que aonde ela vai, aonde ela passa, as pessoas veem algo diferente nela, porque ela tem o Espírito Santo. Ela tem o poder de Deus, de forma que suas palavras têm poder, né? Suas atitudes têm poder. Tudo aquilo que ela faz, que ela age, que ela tem atitude, de uma certa forma, aquilo transfere poder, poder de cura, né? Poder de mudar situações através do aconselhamento, através de uma palavra de sabedoria, porque a pessoa é cheia da presença do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, e ela está assim para cumprir o propósito que Deus designou para que fosse cumprido. Então, por exemplo, falar em outras línguas, né, naquele tempo foi um propósito de Deus. Foi algo proposital de Deus, pelo fato de Deus transmitir a sua mensagem para todos que estavam ali, que falavam em várias línguas diferentes. Então a gente vê aqui a manifestação de Deus e a resposta humana imediata. Esta é uma outra verdade absoluta da palavra de Deus. Quando Deus se manifesta para alguém, esse alguém tem que responder. Esse alguém responde de forma imediata, né? Essa é a segunda verdade. A terceira verdade que nós podemos ver aqui dentro desse texto está no verso 4, que diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então eles só faziam aquilo segundo o que o Espírito concedia que eles fizessem. E aí a gente vai perceber aqui uma terceira verdade absoluta da palavra de Deus nesse texto. É o domínio do Espírito Santo e a submissão do homem a esse Espírito. Então, o homem ele está submisso, né, ao poder do Espírito. De forma que o Espírito faz da forma que ele quer, como ele quer, com quem ele escolher, né? E ele tem o domínio. E aí a gente vai ver que aqui todos foram cheios do Espírito, segundo o Espírito lhes concedia, né? E aí a gente vai ver que no Velho Testamento, quando Deus queria dominar um homem para cumprir a sua vontade, os seus desígnios, né, o Espírito Santo vinha e se apoderava daquele homem, né? Mas a gente vai ver que no Velho Testamento, eu já falei isso muitas vezes aqui com vocês, lá era por medida, né? Era uma porção do Espírito. Foi por isso que Eliseu, né, disse: eu quero uma porção dobrada do Espírito que está em Elias, né? Então, já aqui no Novo Testamento, no derramar do Espírito Santo, não existe mais medida. Esse é um tempo do Espírito Santo em que o Espírito Santo está, ele já desceu, ele está no nosso meio, né? Ele está aqui conosco, né? O Espírito Santo de Deus, de forma plena. Ele não está aqui de forma simbólica, ou ele não veio só naquele período do Pentecostes. Não, ele desceu naquele período do Pentecostes e permaneceu aqui junto conosco. Por isso, hoje nós estamos sob o domínio do Espírito Santo, né? E nós somos submissos a esse domínio de forma que
O Espírito Santo nos convence daquilo que é a vontade de Deus. O Espírito Santo nos convence daquilo que é a verdade absoluta de Deus. E é por isso que nós caminhamos nessa verdade. Se não fosse o Espírito Santo, nada poderíamos fazer, porque a nossa natureza corrompida nos corrompe cada vez mais. Mas é o Espírito Santo que nos convence, né, de toda a verdade e nos faz andar nos caminhos do Senhor. Então, quando o versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia, a gente percebe aqui então a direção do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que está à frente. É Ele que conduz a obra, é Ele que conduz o trabalho, é Ele que tem a direção e o domínio. E nós, os discípulos, os trabalhadores, né, de Cristo, nós estamos sob o domínio do Espírito Santo. Então, nessa reflexão, nesse texto inicial aí do capítulo 2 de Atos, nós podemos ver essas verdades que são absolutas na palavra de Deus. Primeiro, a ação soberana de Deus e a vocação eficaz dos seus eleitos. A gente vê aqui, né? Deus é soberano, Ele cumpre aquilo que promete, né? Ele cumpre tudo o que fala, né? E por mais que aconteçam adversidades, né? Deus, na sua soberania, Ele já sabe de todas as coisas e nada surpreende a Deus. Então, a soberania de Deus está evidente aqui e a vocação eficaz de seus discípulos. Aqueles que Deus escolhe, Ele chama de forma eficaz, pela qual os discípulos não podem resistir ou recusar o chamado, né? Eles são convencidos disso. Então a gente viu aqui, em primeiro lugar, a ação soberana de Deus e a vocação eficaz dos seus eleitos. Em segundo lugar, nós vimos a manifestação de Deus e a resposta humana imediata, né? Então, o Senhor se manifestou através do Espírito Santo, né? Do vento do Espírito, Ruach Elohim. Deus se manifestou através do seu poder, simbolizado aqui como fogo. E Deus mostrou o seu propósito, que era o falar em outras línguas naquele tempo, e os discípulos responderam imediatamente, né, sendo possuídos aí pelo o Espírito Santo, que fez com que eles cumprissem então esse propósito de Deus de pregar a palavra para todos os povos que estavam ali naquele momento. E em terceiro lugar, nós vimos aqui, a terceira verdade absoluta que nós vimos aqui, foi o domínio do Espírito Santo, né, e a submissão do homem, dos seus eleitos. Por quê? Porque o Espírito Santo que está na direção da obra de Cristo nesse momento. Nós somos os trabalhadores, mas é o Espírito Santo que tem a direção. É Ele que nos domina para fazer aquilo que é a vontade de Deus. E nesse tempo que nós estamos aqui com a presença do Espírito Santo, nós temos domínio dele, porque ele não está mais de forma em medida, né, por um tempo, por um período, mas ele está de forma plena, que ele nos toma conforme a sua vontade, conforme o seu querer, né? Então a gente vê nessa verdade o domínio do Espírito e a submissão humana. Então a gente percebe aqui nessa reflexão sobre essas três verdades absolutas da palavra de Deus. Que você possa a cada dia entender que Deus é soberano e que nós fomos chamados de forma eficaz para cumprir os seus propósitos e desígnios. Que você possa a cada dia refletir e entender que a manifestação de Deus não depende de um aceitar humano, né?
de um querer humano. Se o homem aceitar, Deus faz. Se o homem não aceitar, Deus não faz. Não, a manifestação de Deus exige uma resposta imediata do ser humano. Então, essa coisa de, igual a gente tem um costume de, não estou dizendo que isso é errado, mas a gente tem um costume às vezes, quem quer aceitar Jesus? Não existe esse negócio de quem quer. E quando Deus se manifesta, escolhe a pessoa, essa pessoa vai querer. Essa pessoa vai desejar, não por ela mesma, mas pelo convencimento do Espírito Santo, porque Deus a escolheu. E que a gente possa entender também que a obra que a gente faz, não somos nós que estamos na direção. Nós estamos sendo apenas submissos à direção do Espírito Santo. É Ele que faz a obra. Então a gente, quando estamos nessa vocação, nesse chamado, nós precisamos fazer a nossa parte, entendendo que o dono da obra é o Senhor. E o Espírito é quem dirige as nossas vidas para fazer a obra do Senhor. Então, a responsabilidade, nós temos a nossa responsabilidade, mas a direção é do Espírito Santo. Então Ele sabe todas as coisas. Por isso que nós temos que confiar em Deus naquilo que fomos vocacionados para fazermos. Amém? Deus possa te abençoar cada vez mais, que você continue aprendendo com as verdades da palavra de Deus.